noite. Tudo bem, galera? Boa noite. Podem responder, tá bom? Adoro que vocês respondam. A gente está aqui junto. Então pode dar uma glória a Deus, aleluia, no meio da pregação. Se ficar selvagem demais, eu aviso você para você diminuir um pouco. Obrigada. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que vocês já receberam várias pessoas lá do Dunamis. Foi muito bom, tenho certeza absoluta, né? Porque a galera é muito legal. Vocês já receberam meu marido aqui, Teófilo Hayashi. Sim? Não, ele não veio aqui? Gente, eu achei que ele tinha vindo. Obrigada. Tá, então, foi um momento profético. Declaro, amém. Eu sei que o Igor, o Felipe já passaram aqui, né? Ui, voltou? Mas é isso aí, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Júnia, quem não me conhece. Prazer. Eu sou esposa do Teófilo Hayashi também, é o meu segundo nome, esposa do Theo. O meu terceiro nome é mãe do Zac e do Coa. Não sei se vocês já viram, mas vale a pena vocês conhecerem. Podem entrar tanto no Instagram do meu marido quanto o meu e ver essas crianças. São as crianças mais lindas que vocês vão ver, tá? Tudo bem, porque toda mãe vai achar a mesma coisa do seu filho, então eu posso falar. Eu acho eles muito fofos e muito maravilhosos, mas eles estão, inclusive, lá na nossa Dunamis Farm, está acontecendo o 21 Project, são 21 dias de aulas, cultos de avivamento e momentos de estudo específico sobre as 7 esferas, que nós acreditamos que nós estamos nesse mundo para estabelecer o reino de Deus, e não precisa ser somente num púlpito, afinal, poucos de nós vamos estar num púlpito. Praticamente 5% de todas as pessoas numa igreja vão estar atrás de um púlpito. Então, obrigada. Então, você foi chamado para estabelecer o reino de Deus onde você está. Aquela coisa que arde no teu coração, é lá que você tem que estabelecer o reino de Deus. Amém? Yes, não precisa todo mundo virar pastor, gente. Imagina, se todo cristão fosse pastor, não ia dar certo. A gente precisa de homens de negócios, mulheres de negócio, a gente precisa de artistas, a gente precisa do seu talento sendo usado para o reino de Deus, ok? Põe a mão no seu coração, eu quero orar com vocês. Espírito Santo, obrigada pela tua presença aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor já está aqui. Eu peço que cada um de nós venhamos perceber a tua presença aqui. Que nós venhamos te sentir o teu toque, sentir o teu sussurro, sentir o que o Senhor vem falar nessa noite. Eu declaro agora todo pensamento, Senhor, cativo, a mente de Cristo sobre cada um aqui, que nós venhamos de fato ter os teus pensamentos, ouvir a tua voz e que nenhuma distração venha distrair a cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por corações com solos férteis para receber essa palavra. Peço que o Senhor venha me ungir para pregar o que o Senhor está falando, para que as minhas palavras venham estar carregadas com o teu Santo Espírito, com o poder do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa história foi muito impactante e eu realmente creio, todos nós, se nós estamos aqui, e se você não crê nisso ainda, pode ficar tranquilo que no fim você vai crer, mas que Jesus, ele veio para salvar o mundo, e ele veio para o mundo. Ele não veio para a igreja, ele é o cabeça da igreja, mas ele veio para salvar o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira, glória a Deus, gostei. Ele amou o mundo de tal maneira que o Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho pelo mundo, para tirar o pecado do mundo. Então, nós realmente precisamos ir com tudo, porque Deus é poder para a salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a resposta que o mundo precisa, e nós precisamos simplesmente manifestar essa resposta. A gente não pode ter medo, nem ficar com vergonha, a gente não pode se envergonhar do Evangelho, a gente tem que pregar o Evangelho com ousadia. Amém? Eu gostei de você, cadê? Dá uma acenada aí para eu ver você que está falando aleluia. Glória a Deus, irmão. Gente, eu sou do Rio, então pode ser que eu fique cada vez mais carioca ao longo da pregação, porque quanto mais empolgada eu fico, mais carioca eu falo, e quanto mais empolgada eu fico, mais rápido eu falo, mas eu vou tentar falar devagar, tá bom? Qualquer coisa vocês fazem tempo, Júnia, fala um pouquinho mais devagar, mas não sei, nasci assim, o pessoal fala, quando eu gravo vídeo, Júnia, você parece uma metralhadora, fala mais devagar, eu tento. Mas também eu acho que eu fico entediada quando eu começo a falar devagar. Então não dá, né, gente? Eu não quero que vocês fiquem entediados. Se você ficar com sono, você levanta, dá uma... e acorda, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande nessa noite. Amém? Porque Ele está aqui. Não é porque eu estou aqui, mas é porque Ele está aqui e eu estou me dispondo a ser um canal de Deus.
Isso tem muito a ver com o que a gente vai ver hoje. Se você puder já abrir 1 Reis, capítulo 18. Esse eu vou ler. Várias outras passagens eu vou eu vou ler com vocês essa, e outras eu vou ler e vocês vão ouvir, tá bom? Então vocês não vão precisar abrir tudo, vocês podem anotar as que eu for falando. Mas eu vou citar vários versículos. Então vamos lá. Vocês já leram na Bíblia, então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Já leram, né? Sim? Se você não leu, a gente precisa ler mais a Bíblia, amém? Amém, glória a Deus. Mas então, por 135 vezes na Bíblia, Deus fala para Israel, para algum líder de Israel, ele fala o seguinte: então saberão que eu sou o Senhor, então saberão que eu sou Deus. E ele fala isso depois de ele ter prometido algo. Então, depois de uma promessa, depois de um evento sobrenatural, ele fala o seguinte: isso vai acontecer, então saberão que eu sou Deus. Eu vou fazer isso, então saberão que eu sou Deus. Ai, valeu. Mas é isso, gente. Ele está concordando porque Deus está falando, amém? E aí, lá em 1 Reis, a gente está naquele momento dos profetas de Baal. Elias está ali e eles estão lá no Monte Carmelo. Vocês lembram dessa situação? Então, lá no versículo 36, na segunda parte do versículo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Primeira coisa que Elias faz aqui, ele se lembra de quem Deus é. Quantas vezes a gente precisa se lembrar de quem Deus é? Quando a gente declara quem Deus é, a gente não está pegando e falando assim: Deus, deixa eu te lembrar que o Senhor é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A gente não precisa lembrar Deus quem Ele é, Ele sabe muito bem quem Ele é, mas quando a gente declara quem Ele é, a gente se lembra de quem Ele é. Quando a gente declara o nome de Deus, a gente se lembra da identidade e de quem Ele é, do caráter dEle. Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. O Senhor é o Deus de gerações. O Senhor começa algo, continua e depois continua mais um pouco. O que o Senhor faz hoje na minha vida não tem só a ver comigo, tem a ver com as pessoas que vão ser impactadas pelo meu sim, ou talvez pelo sim dos meus pais, para o qual eu também disse sim. E as outras pessoas vão falar sim. Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Deus, eu estou aqui me lembrando que o Senhor é um Senhor geracional. Eu estou aqui me lembrando que o Senhor é um Senhor que promete e cumpre. Eu estou aqui me lembrando que o Senhor começou e é fiel e justo para terminar. Eu estou me lembrando disso, e eu quero, Senhor, que hoje fique sabido porque o Senhor é esse Deus, que o Senhor é Deus de Israel. Que fique sabido hoje, por causa do que vai acontecer, que o Senhor é o Deus dessa nação. Essa nação pode querer ter outro Deus, mas não existe outro Deus para Israel além do nosso Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Amém? Podem existir deuses ocos por aí, deuses com D minúsculo, mas nenhum é Deus como o nosso Deus. Porque nenhum desses deuses abriria mão da sua divindade, nenhum desses deuses desceria do seu trono, nenhum desses deuses se faria homem por réis mortais. Nenhum. E nenhum desses deuses teve o seu corpo sumido. Se você for procurar qualquer Deus que houve aqui na terra, você vai encontrar o corpo, os restos. Agora, o nosso Deus não tem como encontrar esse corpo. O nosso Deus é o único Deus que venceu a morte. Ele pegou as chaves do inferno e Ele nos deu toda a autoridade nos céus e na terra. E o corpo dele não está aqui, ele ressuscitou, ele foi glorificado e ele está com o Pai. Amém? Já estou ficando... Deus é muito bom. Mas seguindo, que fique sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Outra coisa boa, importante da gente sempre se lembrar, nós somos filhos e filhas, mas nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus real que atua hoje. Nós somos filhos, nós temos como irmão mais velho Jesus, mas ainda assim, nós servimos e temos a honra de servir a Deus. Nós não somos mais servos, porque nós somos amigos e somos filhos, mas nós servimos mesmo como filhos. Amém? Acho que às vezes a nossa geração precisa se lembrar um pouquinho disso. E que segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Então ele está num momento ali, que ele não está pondo à prova Deus, mas ele está sendo um canal de Deus
para que ele se manifeste de uma forma sobrenatural e que todos saibam que ele é Deus e que, segundo a tua palavra, Deus, que segundo a palavra que Deus havia dado, essas coisas aconteceram. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor. E antes, eles passam, tem aqui aquele holocausto, e aí, se você leu a história, se você não leu, você vai ler hoje quando você chegar em casa, joga água, depois joga água de novo, e depois joga mais uma vez água, porque o fogo não pega na água, A água apaga o fogo. Mas eles tacam água várias vezes, e aí caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Não só o holocausto, o fogo de Deus consumiu a lenha. Não só a lenha, o fogo de Deus consumiu as pedras. Não só as pedras, o fogo de Deus consumiu a terra e lambeu a água que estava no rio. Deus não vem só para manifestar o sobrenatural, mas Ele vem para trazer a obra completa. Ele não vem só para trazer curas, sinais e maravilhas, mas Ele vem para trazer salvação. Ele não vem só para queimar o holocausto, mas Ele vem para consumir tudo que estava ali, para mostrar que Ele é Deus. A gente estava tendo uma conversa aqui, um pouquinho antes de eu entrar, sobre as universidades. Nós, como Dunamis, atuamos muito nas universidades com os Dunamis Pockets. Tem várias coisas que a gente faz, mas um dos braços é o Pocket. E a gente acredita que quando a gente alcança um jovem, enquanto na universidade ele é tocado pela eternidade, ele não consegue viver a partir de nenhuma outra coisa. Quando a gente toca a eternidade, nada mais momentâneo satisfaz a gente. E quando a gente tem essa eternidade, a gente entende que a gente serve um Deus sobrenatural e nós somos seres sobrenaturais num corpo que é temporário, um corpo que está sujeito à morte, mas o nosso espírito é vindo dele. Nosso espírito é nascido de Deus. Quando a gente entende isso, a gente atua no sobrenatural. Então não importa o lugar mais escuro que você possa ir nessa terra, não importa quão sombria seja a sua faculdade, não importa quão sombria seja a sua escola, não sei se tem alguém aqui que está na escola ainda, não importa quão escuro seja o seu ambiente de trabalho, não importa. Porque a luz de Deus é capaz de iluminar qualquer lugar nesse mundo. Não existe lugar escuro demais que Deus não brilhe o suficiente para trazer salvação e luz. Então, quando a gente está olhando para uma universidade, pode parecer muito sombria, mas se você traz a manifestação do reino de Deus, não existem argumentos contra o fato de que Deus é real e operou um sinal, um milagre e uma maravilha. Vocês concordam? Então, não importa quão escuro esteja o lugar que você está, a luz de Deus pode sempre brilhar. E Ele não consegue brilhar de uma forma que seja natural. Você já parou para pensar? Deus só brilha de uma forma sobrenatural, porque Ele é sobrenatural. Ele vai além de qualquer coisa natural, Ele vai além da nossa mente humana. Ele vai além de qualquer coisa que a gente consiga conceber, de qualquer coisa que a gente consiga explicar com as nossas palavras. Assim como Paulo fala, não são palavras persuasivas. Nós temos que pregar com o poder do Espírito Santo. Vai além. Então, tudo que a gente faz nessa vida não pode ser uma pregação vazia, não pode ser só uma letra, porque letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando a gente declara a palavra de Deus, a partir do sopro do Espírito Santo, aquele poder sobrenatural vem, a luz de Deus brilha e aquela pessoa é salva, aquela pessoa é curada, aquela pessoa tem um toque de Deus e a partir dali ela pode experimentar o que é viver com Deus. Mas então cai o fogo de Deus e consome tudo que tem, porque Deus é um Deus de mais do que o suficiente. Ele é de vida e vida em abundância. Então, Ele vem muito além do que a gente pode imaginar. Então, vendo isso, o povo, vendo tudo isso que aconteceu, o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, se você pensa assim, Júnior, mas eu não quero talvez fazer coisas porque eu imagino que eu vou tirar o foco de Deus. Se você estiver fazendo com o intuito certo, você nunca vai tirar o foco dele. Você vai sempre redirecionar a glória para ele. E a partir do momento que você ora e a pessoa não é curada, se você não fica triste, você também não vai ficar feliz com você se ela orar e for curada. Óbvio que a gente fica feliz quando uma pessoa é curada e a gente tem que celebrar. Mas se a gente tem um coração de assim, ela não foi curada, glória a Deus, porque eu fiz o que me era cabível. Eu dei um passo de fé, eu orei, porque Ele escolheu limitar o poder sobrenatural dEle e ilimitado a minha oração. Ele deu o livre-arbítrio a cada um de nós para que nós orássemos e estabelecêssemos o reino dEle aqui na terra. E a gente pode fazer isso. Se Ele deu isso para a gente tem que atuar nisso. E a gente tem que pensar, eu dei o passo, se Ele vai curar, daí já diz respeito a Ele, não diz respeito a mim. O que diz respeito a mim é obedecer a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo.
Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão expulsar demônios. Se vocês beberem ou comerem de qualquer coisa mortífera, aquilo não lhes fará dano algum. Porque Deus protege. Existe um poder sobrenatural que a gente pode estar vivendo. E às vezes eu me questiono, será que eu estou vivendo tudo que Deus tem para eu viver hoje? Eu não acho que eu estou vivendo. Isso vai me levar cada vez mais para perto de Deus. Não vai me falar assim, eu não estou vivendo, então eu vou me afastar. Não. Se eu não estou vivendo tudo que Deus tem para mim, significa que eu posso viver mais. Se aconteceu, como a Elaine estava compartilhando aqui, se aconteceu alguma coisa difícil na sua vida, você tem a escolha de decidir aquilo definir você, ou você tem a escolha de olhar para aquele que te define, esquecer do seu passado e pedir para ele a definição da sua vida e para que ele traga a identidade para você. E existe poder para cura. E eu vou falar, existe poder para cura de toda a enfermidade que você pode encontrar. Seja ela física, seja ela de alma. Seja ela uma doença na sua alma ou uma doença no seu corpo, existe poder de cura. Uma vez eu falei que Deus vem e Ele pode expulsar a depressão. Significa que a depressão é demônio? Gente, eu não estou falando que depressão é demônio, existe algo químico na depressão. Agora, se Ele é capaz de curar um câncer, por que Ele não é capaz de curar uma depressão? Eu creio que o meu Deus é capaz de curar qualquer coisa, porque se Ele é o Deus criador de todo o universo, de toda a terra, de tudo que neles há, eu não posso imaginar que uma dor de cabeça, ou um câncer, ou uma perna amputada, uma perna que não existe, eu não posso acreditar que aquilo é maior do que o meu Deus. Teve uma fase que eu estava com muita fome de ver, que eu ainda não tinha visto nenhum ato sobrenatural, uma cura milagrosa na minha frente. Quem aqui nunca viu algo assim com os seus olhos? Pode levantar a mão, não fica com medo. Hoje você vai ver, amém? Porque Ele é um Deus sobrenatural e Ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural hoje. E eu lembro que eu estava falando, Deus, eu creio de todo o meu coração, mas eu não quero só crer, eu não quero só ler, eu quero ver isso na minha vida. Eu não quero só ver que os meus grandes heróis na fé viviam aquilo na igreja. Eu não quero ver que os heróis que viveram aqui quase que nos mesmos dias que eu, veem isso. Eu não quero só ver isso, eu quero ver com os meus olhos, porque o Senhor é um Deus que faz milagres hoje. Eu quero ver. E aí um dia, a primeira cura que eu vi na vida, na verdade, foi engraçada. A gente acha que Deus vai curar só coisas muito doidas, mas eu lembro que eu estava com uma amiga, ela não era cristã, eu levei ela para um culto Dunamis. Se você já foi a um culto Dunamis ou qualquer evento Dunamis, você sabe que o negócio é um tanto quanto intenso. E aí ela estava lá e estava rolando aquele mover, a galera caindo no chão e tipo, sei lá, Gustavo Paiva cantando Majestade Santa, quem já ouviu ele cantando. Vocês estão comigo? Vocês já ouviram Gustavo Paiva cantando Majestade Santa? Não? Vocês sabem quem é Gustavo Paiva? Tá bom, então dá um Google lá, você vai ver. Eu não preciso falar mais nada, só assiste. Mas estava aquele momento, eu olho para minha amiga e aí a barriga dela pula para mim. Como ela pula, Júlia? Não sei. Alguma coisa me falava que a barriga dela tinha algum problema. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é acreditar que aquilo que a gente está pensando pode, talvez, ser uma palavra de Deus. E aí eu falei, então, vamos orar? Vamos orar, porque Deus cura. Ele cura até uma prisão de ventre. E se também vocês nunca viram aquele vídeo do YouTube da moça que põe o travesseirinho, mas é engraçado. Mas aí eu peguei e falei, posso orar por você? Pode. Eu não sabia nem orar por cura, mas eu conhecia o Deus que curava, isso é o suficiente. Então não pense, às vezes as pessoas falam, eu não sei orar bonito que nem você, não importa. Eu talvez oro bonito porque eu oro o que está na Bíblia. Que eu já conheço a Bíblia, eu acabo orando o que está nela. Mas não precisa orar bonito, você só precisa orar crendo naquele que é capaz de fazer. E aí eu coloquei a mão na barriga dela, e aí eu falei, vem, sei lá o que eu falei, na verdade, faz muitos anos, mas eu provavelmente falei, Deus cura, afinal ele que cura. E aí ela sentiu esquentando a barriga dela, daí veio uma outra menina, ela falou, o que você está fazendo aqui? Porque eu vi fogo saindo da sua mão, vamos orar. Eu falei, vamos orar, ora, tal, não sei o quê. E aí não aconteceu mais nada, ela voltou para casa, na verdade ela estava na minha casa, ainda bem que o momento sobrenatural não aconteceu na minha casa. Mas no dia seguinte, vocês riem, mas imagina ser curado disso. Quem sofre de prisão de ventre pode testemunhar, né? Eu imagino. Mas no dia seguinte, a gente teve uma reunião com umas meninas lá em casa e Deus apareceu, tipo visões, cara. A presença de Deus apareceu ali, foi muito forte. E ela voltou para casa dela. Isso foi numa sexta-feira à noite que eu orei. Sábado ela passou na minha casa sem um evento sobrenatural, glória a Deus. Domingo, ela me liga e fala, Júnia, isso aqui é intimidade, isso aqui é amizade, né? O que você fez? O que aconteceu? Desculpa, eu não sei o que eu fiz. Eu acordei hoje, desculpa, pastores, mas eu acordei com uma baita caganeira.
Ela falou, eu não paro de ir ao banheiro. Já é a 3ª vez que eu vou ao banheiro. E ela foi ao banheiro o dia inteiro. E aí, desde então, gente, essa minha amiga, ela vai ao banheiro todos os dias da vida dela. Glória a Deus. Gente, vocês nunca vão esquecer qual foi a primeira cura de Júnior Hayashi, né? De Júnior não, através de Júnior. Mas então Deus, ele cura uma coisa engraçada como essas, mas que todo mundo sabe que uma pessoa que está com prisão de ventre não é nada engraçado, coitado. Afinal, na verdade, o termo enfesado não vem disso, mas imagina uma pessoa enfesada, coitada. Desculpa, eu tô falando muito disso, né, gente? Eu tenho 2 meninos em casa, então só o que eles pensam é isso. Ai, mas então Deus é capaz de curar isso. E Ele é capaz de curar uma depressão. Ele é capaz de fazer um câncer ser expelido pela pele da pessoa, assim como meu marido já viu em Cruzadas de Milagres de Randy Clark. E Ele é capaz de curar uma dor de cabeça. Não importa o nível de dor, o nível de doença. Deus é poderoso o suficiente para trazer cura para tudo. Ele traz sozo, Ele traz cura, libertação, Ele traz salvação. Amém? E eu gastei todo esse tempo ainda na minha introdução, gente. Então, Deus me ajude, porque eu devo ter mais 15 minutos de palavra e 4 folhas para falar com vocês. Mas vamos lá. Meu Deus. Conclusão, Deus ele se identifica como Deus de milagres. Ele está esperando que nós, que eu e você, demos um passo de fé para orar por alguém, para liberar o reino de Deus, para que Ele manifeste o milagre dEle e para que as pessoas saibam que Ele é real hoje. Deus não é real no tempo da Bíblia. Deus não é real na época dos apóstolos. Deus não operava milagres somente através da mão dos apóstolos. Deus opera milagre através das nossas mãos. Porque, eu não sei, você, na sua Bíblia, quantos testamentos tem, mas na minha só tem 2. O Antigo e o Novo. Se não existe nenhum Novo Testamento depois do Novo, significa que nós estamos operando na mesma coisa desde que Jesus veio e morreu por nós. Nós estamos na mesma época da graça, a era da graça. Se não existe outro testamento, significa que o que eles viveram na igreja primitiva é o que nós devemos viver hoje. E se você pensa assim, Júnia, não sei, eu não estou acostumada com o sobrenatural, porque eu vim de uma outra igreja. Gente, eu também vim de uma igreja que não vivia tanto isso. E aí eu conheci Deus de uma forma muito, muito viva, e eu acabei mudando de igreja, e eu estou numa igreja que ela opera no sobrenatural, num movimento que opera no sobrenatural, movimento Tunas. Mas não me importa a igreja de onde você vem, não importa nada. A nossa base de referência é a igreja de Atos. Amém? Então, se esse é o padrão que Jesus deu pra gente, esse é o padrão que Deus deixou pra gente. O nosso manual de vida inteira está aqui. Então, nós temos que viver baseado no que está aqui. E isso aqui diz que o nosso Deus é um Deus de milagres ainda hoje. E Ele opera ainda hoje. Não precisam abrir. Mas lá em Marcos 16, 19 e 20, depois de lhes ter falado, Marcos 16, 19 e 20, se quiser anotar só, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. O Senhor cooperava. Ele é tão amoroso, e isso traz tanta humildade para a gente, de imaginar que a gente está cooperando com Cristo. A gente faz as coisas com Ele. Deus cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra que Ele havia lhes dado, com sinais que acompanhavam essa palavra. Os sinais, eles acompanham a palavra. Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem aqui acredita que a igreja de Cristo precisa ter mais comunhão, partir mais do pão e orar mais junto? Isso é o que unia a igreja de Atos, isso que unia a igreja primitiva. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia temor. Existia um temor no coração das pessoas. Por isso que milagres, sinais e maravilhas aconteciam. Porque quando o milagre acontece, significa que a manifestação de Deus aconteceu naquele lugar. É um toque do céu naquele lugar. É como um beijo do céu na terra naquele momento. Se a gente não tem temor disso, eu não sei do que a gente vai ter temor.
Porque quando eu vejo Deus agindo, quando eu vejo que Deus, Todo-Poderoso, escolhe tocar a terra, isso me dá um temor. Ele é tão santo, tão maravilhoso, tão digno, tão merecedor. E ainda assim ele olha e ele fala, eu vou mandar meu filho morrer por vocês. Ele é 100% homem em sua natureza, mas ele vai operar 100% como um homem. Ele é 100% Deus em sua natureza, mas ele vai operar 100% como um homem. Então Jesus, como que ele era 100% os dois? Na natureza ele se manteve Deus, mas ele operou na dependência do Espírito Santo que a gente opera. E Deus fez isso, e Ele ainda escolhe também deixar o Espírito Santo dele habitando aqui em terra com a gente. Isso é muito maravilhoso. Atos 5:12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Através de nós, Deus vai operar sinais, milagres e maravilhas. Mas nós precisamos estar em unidade. Eu creio que quando a igreja de Cristo se unir como corpo dele, a gente vai ver um romper no Brasil e no mundo, como nunca antes. A igreja precisa se unir. Porque ninguém vê uma cabeça andando sozinha por aí, que é Jesus. Ninguém vê. Mas a gente, às vezes, como igreja, pega e fala assim, não, eu não quero o resto do corpo, eu vou só pegar a cabeça. Mas o resto do corpo é tão necessário quanto. Senão ele não teria feito um corpo. Juntos, na mesma fé, no mesmo amor. A gente precisa estar junto. E se vocês olharem as músicas de uns 15, 20 anos atrás, elas falavam muito da união da igreja, da unidade da igreja. E existe poder nisso, eu creio que Deus está trazendo a gente de volta para isso. Não sei se vocês ficaram sabendo do The Sand. O The Sand o Dunamis é parte da organização do The Sand, mas ele não é de bandeira alguma, não é de igreja alguma, não é de movimento algum. Ele é do corpo de Cristo. E se vocês não souberam o que aconteceu, em 5 horas e meia se esgotou um estádio do Morumbi, vendas. Se isso não é Deus falando alguma coisa pra gente, eu não sei o que é. Porque isso é algo totalmente sobrenatural. E eu quero dizer sim para o que Deus está fazendo na igreja dele hoje. Amém? Nós precisamos nos unir e não pensar, é uma igreja? É alguém? Não, é Jesus. E Ele é o nosso cabeça. E por isso nós nos unimos. O que nos une é o que a gente tem em comum, que é Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se às vezes a gente vê a Bíblia, a gente vai ter muita coisa que a gente vai chegar no céu, Ele vai explicar pra gente e vai falar, poxa vida, tinha entendido errado. Mas a gente está tentando entender certo. E por que a gente deixa isso separar a igreja de Cristo, né? Mas a igreja primitiva, então, ela nasceu no sobrenatural e esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. E lá em Hebreus 2, 3 e 4 fala, então como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada pelos que a ouviram. A salvação de Deus, ela é confirmada. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, milagres sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus, Ele testemunha a salvação através de sinais, milagres e maravilhas. Então, todo evento sobrenatural, ele deve direcionar para uma coisa, que é a salvação daquela alma, a salvação daquela pessoa. E o maior evento sobrenatural de todos é uma pessoa ser salva. Esse é o maior evento sobrenatural. Então, tudo que a gente faz de sobrenatural, a gente tem que pensar que tem que culminar na salvação de uma pessoa e depois culminar na salvação de uma nação. Amém? Então, fazer discípulos de todas as pessoas e fazer discípulos de todas as nações. Nós vamos discipular as pessoas, mas nós vamos discipular as nações. Porque todos os reinos desse mundo, eles têm que se render ao reino do nosso Deus. E agora eu vou começar a minha palavra. Estão comigo? Vamos lá. Mas então é a manifestação sobrenatural da presença de Deus. Porque é aí que existem os milagres. É quando Deus se manifesta de uma forma sobrenatural que os milagres acontecem. Então existem 3 tipos de presença de Deus na Bíblia. A onipresença dele, você sabe o que é onipresença. Deus sempre esteve e sempre vai estar. Sabe aquele momento caótico da sua vida? Sabe aquele momento difícil? Sabe aquele momento que as pessoas falaram mal de você? Sabe aquele momento que você sofreu um abuso? Sabe aquele momento que foi péssimo na sua vida e que você consegue lembrar? Você fala, como que Deus podia estar lá? Eu estou aqui para te falar que Ele estava. Nós vivemos num mundo falido, nós vivemos num mundo caído e nós temos as consequências disso. Mas isso não invalida de que Ele é sempre bom e que Ele é onipresente. Existe o livre-arbítrio,
Às vezes você fala, não, mas Júnior, eu era criança, não era a minha escolha. Infelizmente, nós vivemos consequências de um mundo caído. Mas se você, assim como a Elaine passou por uma cura, se você permitir com que Deus venha naquela tua memória e venha te tirar daquela memória e curar a tua alma naquele momento, Ele pode fazer coisas grandes e Ele vai usar aquilo que o inimigo tentou para o mal, Ele vai usar para o bem e para a salvação de muitos. Ele vai usar para a cura de muitos. Então, aquele lugar que você teve o seu maior problema, que você teve a sua maior dificuldade, que você teve a maior dor, é aí que Deus quer usar você. E você pensa, mas sério? E sabe o que é bom? Quando você vê que você é incapaz, você nunca fica com a glória para você. Eu já recebi umas perguntas, Júnior, você se achava incapaz de fazer aquilo que você foi chamada para fazer? Eu falei, não. Sabe por quê? Eu já tinha certeza. Não é que eu achava. Eu sempre soube que eu era incapaz. Você vai ser incapaz de cumprir aquilo que Deus tem para você. E você tem que dizer, glória a Deus. Graças a Deus que eu sou incapaz, porque é na minha fraqueza que Ele se faz forte, e é na minha fraqueza que quando Ele se faz forte eu posso dar glória a Deus, eu posso dar toda a glória a Ele, toda a honra a Ele, e eu nunca vou pensar que foi porque eu conseguia com os meus recursos naturais. Deus tem algo para você que não pode caber na tua cabeça, não pode caber na tua carteira, não pode caber na tua habilidade. Deus tem algo para você que não pode caber nos teus talentos. Deus tem algo para você que tem que ser muito maior do que você, que tem que ser assustador para você. Se não for assustador, ainda não é Deus. Pede para Ele expandir um pouquinho mais, porque aí vai começar a ser. Quando que eu sabia que Deus ia fazer grandes coisas, mas às vezes eu olho, eu vejo o que a gente está vivendo hoje e me dá um temor de Deus, que eu fico pensando, Deus, são 80 mil pessoas no estádio do Morumbi, e a gente vai estar à frente disso. Deus, por favor, mantenha o meu coração no lugar certo. Mantenha o meu coração desejoso da tua presença mais do que os teus milagres. Mantenha o meu coração com o primeiro amor queimando. E ainda penso, ainda vai acontecer tanto mais. A gente está só no início. Então, Deus, eu sou realmente pequena demais. E quando eu chego nos lugares para pregar, as pessoas falam, nossa, como você é pequena, Júnior. Eu sei, eu sou pequena. Mas nos menores frascos estão os melhores perfumes. Mas sabe, a gente entende a nossa pequenez. E aí a gente não fica mais pensando, será que eu sou capaz? Meu amor, você nunca vai ser. Fique tranquilo com isso. Porque Ele vai ser. Ele é o suficiente, Ele é mais do que suficiente. O que você tem que fazer é o natural. Você tem que obedecer de forma natural. Você tem que estudar, você tem que saber da Bíblia que você prega, você tem que conhecer o Deus de quem você fala. Isso é básico. Mas aquela brecha, aquela lacuna sobrenatural nunca pode ser do tamanho do teu passo. Precisa ser além, para que Ele venha colocar um chão debaixo do teu pé. E é aí quando você começa a experimentar o Deus que Ele é mesmo. Ele não é um Deus que vem só para te ajudar a vencer esse mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Isso já passou. Ponto passivo, isso aqui eu já vou te capacitar, eu já vou te ajudar a superar. Eu já vou te fortalecer. Eu já vou fazer isso. Agora, sabe o que eu quero para você? Eu não quero só que você seja salvo, mas que você seja instrumento de salvação para muitos. Eu quero que você venha com os 2 pés nas portas do inferno, para que elas não venham prevalecer contra a igreja. E até porque Ele já disse que é a nossa vitória. Então a gente tem que chegar agressivamente. Esses dias eu fiz um post sobre aborto. Eu sou contra o aborto e a gente não pode ter medo de falar isso, mas eu também sou a favor da adoção, que é uma resposta ao aborto. E aí a galera veio. Isso não, de fato, assim, não me incomoda. O que me incomoda é se algum dia eu falo, Deus, pelo amor de Deus, não me deixe pregar uma heresia. Por favor, eu não posso pregar nada que não condiga com a tua palavra. Eu tinha até feito um post anteriormente que eu falava do amor de Deus, que o amor de Deus é uma escolha. Amor de Deus não só. O amor é uma escolha. Não necessariamente você vai gostar, mas você vai amar. Você não tem outra escolha. Você pode não gostar, mas você vai amar. Não tem escolha. E aí caíram em cima de mim também. E eu, Deus, checando o meu coração, checando o vídeo que eu tinha postado, perguntando para todo mundo ao redor. Eu falei alguma heresia? Pelo amor de Deus, não me deixa. Eu deleto, pelo amor de Deus, não me deixa. Isso é o meu maior medo, é o meu temor.
Agora falaram mal, não tem problema. Mas eu lembro que quando eu estava vendo aquele bando de gente me esculachando, eu lembrei de quando os apóstolos, eles voltam. Já falaram, não falem. A gente vai bater em vocês, a gente vai fazer um monte de coisa. E é o que eles falavam: Deus, nos dê ousadia, mais ousadia para pegar a tua palavra. O mundo pode falar o que quiser, mas uma coisa que eles não vão fazer é impedir com que a igreja se posicione. A igreja precisa se posicionar. Mas você não pode se posicionar falando contra. Você tem que se posicionar com a verdade, falando qual que é a resposta, porque Jesus é a resposta para tudo. Então eu creio num movimento de adoção que está vindo para o nosso país. Eu creio nisso. E eu creio num movimento de adoção que vai mudar os orfanatos. Eu creio num movimento de adoção que vai mudar a burocracia. Eu creio num movimento de adoção que vai mudar a sua mentalidade de adoção. Talvez você não vai adotar oficialmente uma criança, mas você vai adotar uma família que vai adotar uma criança. Talvez você não vai adotar uma criança, mas você vai investir numa família. Talvez você não vai adotar uma criança, mas você vai criar um orfanato. Talvez você não vai adotar uma criança, mas o que você vai fazer pela adoção? Para que pessoas não matem pessoas que têm um destino escrito por Deus. E tudo isso eu falei saindo da onipresença de Deus. Mas voltando, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares e Ele sempre esteve. Tendo sido ruim ou não a situação que você se lembra. Ele sempre esteve. E Ele pode trazer cura para você nesse lugar. Salmo 139 fala: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Deus vai estar em todos os lugares. Você pode fugir da presença manifesta de Deus, mas você nunca vai conseguir fugir da presença dele, a onipresença. O segundo tipo de presença é a presença interna de Deus. Põe a mão no seu coração, fala: Jesus Cristo habita em mim através do Espírito Santo. Essa é a presença interna de Deus. Deus está em todos os lugares e Ele também está dentro de nós. Eu estava falando com meu filho mais velho, 3 anos e meio, e aí ele falou: Jesus está lá no céu, né? Eu falei: ele está lá no céu. Ele falou: mas Ele também mora no meu coração. Antes morava na barriga, agora já subiu para o coração. Jesus mora no meu coração. Eu falei: exatamente, Isaac. Jesus mora no nosso coração e Ele também está no céu. Isso é muito louco, mas a gente precisa sempre entender. Significa que Ele nunca nos abandonou e que Ele nunca vai nos abandonar. Em Efésios 3,17 fala: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Mediante a fé. E quando a gente confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Ele é Senhor e Salvador e que Deus ressuscitou Ele dos mortos, a gente tem a nossa salvação. E também oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Então, enquanto Cristo está dentro de nós, nós estamos arraigados e alicerçados em amor, porque Deus é amor. O amor é Deus? De forma alguma. Como assim, Júnior? O amor não contém Deus. O amor não é Deus. O mundo prega isso. Se é amor, por que não? Se é amor, por que é errado? O amor não é Deus, mas Deus é amor. Deus contém todo o amor dentro dele. Deus é amor e por isso nós agimos em amor. Nós estamos arraigados e alicerçados em amor. Em João 14:23, respondendo Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Deus habita em nós. Deus escolheu habitar no ser humano. Deus escolheu fazer de nós a morada dele. Agora, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ai, Júlia, não, mas eles amam a Deus. Eles estão em pecado, mas eles amam a Deus. Não. Eles podem achar que Deus é legal. Mas amor a Deus significa obedecer a palavra dele. E não viver em pecado. Significa que você nunca vai pecar? Infelizmente, não. Quem dera. Um dia a gente não vai pecar, nunca mais. Mas enquanto a gente está na terra, a gente está no nosso processo de santificação. E a gente vai pecar, mas nós não somos mais pecadores. Nós não somos mais pecadores porque a nossa identidade, a nossa natureza não é essa. Nós somos nascidos de Deus. Pelo espírito da adoção, nós somos nascidos de Deus. Então,
A nossa natureza é essa. Mas significa que a gente vai errar? Infelizmente, vamos errar. Podemos errar cada vez menos? Glória a Deus. Mas nós ainda vamos errar. Mas a gente precisa obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra dele significa que você vai estar sempre tentando. Você pode cair, mas você vai se levantar. Você vai pedir perdão. Você vai se arrepender. Você vai ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E você vai se entregar para ele mais uma vez. Então, obedecer a palavra de Deus é amar ele. Não podemos amar se não obedecemos, ok? A gente precisa colocar isso dentro da nossa cabeça. Se a gente não está obedecendo os mandamentos de Deus, a gente não está amando a Deus. Porque amar é uma escolha. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Paixão é um sentimento. Paixão são hormônios. Agora, amor é uma decisão diária, constante. E o amor de Deus por nós é incondicional, porque Ele escolhe nos amar mesmo a gente fazendo burrada. Ele escolhe nos amar mesmo a gente machucando o coração dele. Ele escolhe nos amar mesmo a gente pecando. Deus escolhe nos amar. Todos os dias, quando a gente erra alguma coisa, Ele escolhe nos amar. Então significa que Ele olha pra gente e Ele fala: eu amo você. Eu não amo o que você faz, mas eu amo quem você é. Isso nunca vai mudar. Graças a Deus que a gente pode fazer coisas que Ele ama. A gente pode obedecer a palavra dEle e Ele vai amar. Então o que a gente faz? Ele pode não amar algumas atitudes, mas Ele vai sempre nos amar. Então não importa o que você tenha feito de errado, não importa o teu passado. Deus te ama e o amor dEle é poderoso o suficiente para cobrir, tirar os seus pecados. Para tirar os seus pecados, lavar você. Amém? A presença manifesta de Deus. Esse é o terceiro tipo de presença. Sabe quando a gente está num culto e a gente sabe que Deus está lá? E tá bom? Mas sabe quando a gente está num culto e a gente vê que Deus está lá? É inegável. As pessoas em prantos, as pessoas rindo na presença de Deus, as pessoas sendo tocadas. Quando a presença manifesta de Deus está, a gente não consegue ficar igual. Quando Ele chega com a presença manifesta dEle, a gente não consegue permanecer igual. Em Gênesis 28, 16 e 19, só anota, mas não abre. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Onipresença. O Senhor já estava aqui. Eu é que não tinha percebido. Teve medo e disse: temível é este lugar. Um pouquinho antes a gente viu que eles tinham temor no coração. O temor no coração, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus nos mantém no trilho certo. E aí quando Deus aparece, a gente tem temor. Porque quando os anjos aparecem, eles falam: não temas. Se anjo tem que falar não temas, significa que o negócio é um tanto quanto assustador. Né? Estão comigo? Então imagina se Deus aparece. Ainda bem, né? A face dele, a gente não... Porque se a gente visse, a gente morria mesmo, né? Mas então, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou então a pedra que tinha usado como travesseiro. Ele pegou a pedra como uma revelação. Sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja. Sobre a revelação de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou estabelecer a minha igreja. Ele pegou aquela revelação que ele teve de que Deus era onipresente, Deus estava lá e Deus apareceu lá de uma forma manifesta. Aquilo que ele tinha usado como travesseiro, como um descanso. A gente descansa em Deus e Ele aparece pra gente. Ele pega aquilo e Ele coloca de pé como um altar. Ele coloca aquilo como um marco na vida dele. Ele estabelece um altar naquele lugar e Ele unge. Um pouquinho mais pra frente fala, colocou como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele fez daquele lugar um lugar santo porque Ele viu que Deus estava ali. A pedra era santa? Não. Mas na hora que ele orou, que ele derramou o óleo, ele declarou aquele altar como um lugar santo para Deus. Como um marco na vida dele. Ele sabia que antes e depois, aquilo tinha sido um marco na vida. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Jacó, ele experimentou a invasão do céu na terra. E isso aconteceu da presença manifesta de Deus. Ele experimentou um toque do céu na terra. Ele experimentou aquela escada de anjos subindo e descendo. Ele experimentou uma conexão de céu e terra. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Quando nós oramos, especialmente a oração que Ele nos deu como modelo, nós estabelecemos o céu na terra e nós conectamos o céu à terra. A gente não está vivendo ainda o céu na terra, mas a gente pode viver parte do céu na terra quando a gente estabelece o reino de Deus aqui.
Quando a gente ora, quando a gente declara algo sobrenatural em terra, quando a gente vê a presença manifesta de Deus na terra, significa que houve um beijo do céu na terra. Eu falo beijo, gente, usando de referência Cantares, né? Mas eu não preciso entrar tanto nisso. Mas, gente, a gente pode experimentar a realidade celestial aqui na terra. Enquanto a gente está aqui, a gente não precisa esperar até o momento que a gente vai morrer para a gente viver a realidade celestial. Só quando a gente for para a glória com Deus que a gente vai experimentar isso em plenitude. Mas a gente pode experimentar um pouco aqui e agora. Até que os reinos desse mundo se tornem o reino do nosso Deus. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui. Então é na presença manifesta de Deus onde os milagres acontecem. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa perceber a presença de Deus. Então anota isso, nós precisamos perceber a presença de Deus. Como que a gente faz para perceber a presença de Deus? Primeiro, a gente precisa ter um coração humilde, um coração macio, um coração doce, atento e vigilante para perceber a presença de Deus. A gente precisa ser humilde para reconhecer Jesus vindo de uma forma diferente do que eles acharam que ele viria. Eu fico pensando, se muitos daquela época tivessem com esse coração que a gente tem que ter, humilde, de perceber a presença de Deus, talvez eles não teriam perdido a entrada de Jesus. E isso dá até assusta a gente. Será que a gente está percebendo a presença de Deus ou será que a gente está imaginando que ele vai vir de uma forma? Que me leva, inclusive, para o meu segundo ponto. Não limite a experiência da presença manifesta de uma só forma. Não espere que Deus vá aparecer sempre da mesma forma. Ele é um Deus multiforme. Existem criaturas que cantam santo, 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 de eternidade em eternidade. Então, ele nunca vai aparecer da mesma forma. A gente não pode limitar que Deus apareça de uma forma somente. Para perceber a presença dele, a gente tem que ter um coração humilde e atento. Um coração puro. A gente precisa ter um coração disposto. E a gente tem que estar atento para perceber ele como ele quiser aparecer. Porque afinal Deus é Deus, né? Ele pode aparecer do jeito que ele quiser. Sabe, o espírito, ele está pronto. A carne está fraca. O que aconteceu com os discípulos é que eles estavam dormindo enquanto eles deviam estar orando. Eles deviam estar vigiando com o espírito. Enquanto isso, eles deixaram com que a fraca, que ainda não estava tão alimentada espiritualmente, ela falasse mais alto. Por isso que nós precisamos fortalecer o nosso espírito, para que ele venha dizer o que a nossa carne tem que fazer. Mas o espírito está pronto. Então o seu espírito pode falar para a tua carne o que fazer. Então não limite a experiência da presença de Deus. Lá em 1 Reis 19, um pouquinho mais para frente, não precisa abrir, um pouquinho mais para frente do que a gente leu. O Senhor diz então a Elias: sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, lembrando que logo antes veio um fogo que destruiu e consumiu tudo que existia naquele lugar. Acelera para frente. Veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto. Elias tinha experimentado Deus de uma forma e ele estava ali de novo e Deus apareceu igual, não era Deus. Apareceu igual de novo, não era Deus. Apareceu igual de novo, não era Deus. Deus queria mostrar a Elias: eu vou aparecer da forma como eu quiser. Eu posso vir com fogo que consome ou eu posso vir com uma brisa suave. Você está disposto a perceber como Deus vai aparecer? Não coloque Deus numa caixinha. Deus aparece quando você cai no chão tremendo, aparece. Deus aparece quando você está parado, imóvel, mas você só sente a paz que excede todo entendimento. Aparece. Quando eu voltei para Jesus, eu não tive nenhum evento sobrenatural, entre aspas, mas foi extremamente sobrenatural. Eu estava vindo de uma vida muito, muito louca, muito intensa, tipo, enchendo todos os meus minutos do dia, não ficava quieta, não parava quieta. E aí, Deus apareceu na minha vida e eu fiquei tipo... Gente, o que é isso? Acho que essa é a paz que excede todo entendimento.
E aí eu parava e falava, Deus, sim, eu não tive aquilo que as pessoas tiveram ali. Eu não tive um negócio que eu caí tremendo, chacoalhando, chorando. Mas eu tinha uma pessoa que não conseguia ficar sozinha, que não conseguia ficar sem beber, que não conseguia ficar quieta. Fui da noite para o dia para uma pessoa que estava em paz consigo mesma, que estava em paz com Deus, que estava em paz em simplesmente ser. Isso é totalmente sobrenatural. Deus pode vir assim, ou Ele pode vir, como mais pra frente eu experimentei quando eu caí de cabeça na barriga do cara que orou por mim e não senti as minhas pernas e fiquei tremendo e chorando e babando com a dignidade zero. Ele veio tanto na primeira vez da paz quanto naquela outra vez de uma coisa física tocando assim. A paz também é física, né? Mas uma coisa assim, uma manifestação forte. E Ele não é menos Deus em um do que no outro. Ele é tanto Deus quanto. E o que eu precisava no início era aquilo. E o que eu precisava depois é, Júnior, ficar quieto, eu posso fazer o que eu quiser com quem eu quiser. Eu posso te derrubar, eu posso te deixar de pé. Deus vem como Ele quiser. Deus vem como Ele quiser. Ele pode vir com choro, mas Ele pode vir com riso. Eu tinha medo de rir na presença de Deus. Eu não sei como que é o seu background, mas eu tinha medo. Eu falava, não, se eu rir na presença de Deus, significa que eu estou sendo desrespeitosa. Até o momento que Deus falou, primeiro ponto, eu estou sentado no trono e eu rio. Então você deve rir também, assim como está em Salmos. Mas tudo bem, agora, e quando não existir mais dor, você vai poder rir na minha presença? E quando existir dor, mas eu vier com uma alegria tamanha que você vai rir no meio da dor, você não vai rir? Se nós rimos, significa que Ele criou o riso. Então eu não vou viver uma realidade que não tem riso. Agora eu também não vou viver uma realidade onde não tem choro. Deus chora, Ele tem alma. O coração dele aperta pelo perdido. Ele larga as 99 para ir atrás daquele último perdido. Significa que ele se preocupa com a gente. E o coração dele dói por nós. Nós precisamos estar dispostos e abertos a perceber Deus da forma como Ele tem que vir. Primeiro, a gente tem que perceber a presença dEle. Segundo, a gente tem que encontrar a presença de Deus. Então, primeira coisa, a gente precisa se posicionar no centro da vontade de Deus. E para a gente se posicionar no centro da vontade dEle, a gente precisa ter uma obediência radical. Não é uma obediência mais ou menos. Porque você pode estar vivendo a vontade de Deus para a sua vida, mas você está vivendo a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Para a gente encontrar a presença de Deus, a gente precisa habitar no centro do coração dele. Para a gente encontrar a presença de Deus, a gente precisa obedecer a palavra dele. Para a gente encontrar a presença de Deus, a gente não pode medir esforço nem sacrifício. Para a gente encontrar a presença de Deus, a gente tem que dar tudo, já que Ele deu tudo. Para encontrar a presença de Deus, a gente tem que ter uma obediência radical. É na obediência radical que a gente vive a presença manifesta de Deus. E quando a gente desobedece a Deus, a gente se afasta dele. A gente sabe a história de Jonas. Eu não quero ir para Nínive. Não quero ir. Vou fugir da presença de Deus. O que acontece? Ele vai para aquele barco, começa a ter aquele bando de negócio ali acontecendo. Ele fala, gente, eu já sei o que está acontecendo. Me joga no mar que vai tudo passar. Tudo passa. Aí ele vai para dentro da barriga daquele peixe. E aí ele percebe, eu estou fugindo da vontade de Deus para a minha vida. Eu estou desobedecendo a palavra dele. Senhor, quer saber? Eu vou obedecer a tua palavra. E com a obediência dele, Nínive foi salva. Deus poupou o que tinha para aquela cidade por causa da obediência de um homem. Eu não vou nem ler isso aqui, mas está lá em Jonas, né? Óbvio. O que o inimigo faz é que quando a gente desobedece, quando a gente peca, ele faz com que a gente se afaste de Deus. Desde Gênesis, lá em Gênesis 3:8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus. Vocês estão comigo ainda? Eu estou acabando. Esconderam-se na presença do Senhor Deus. Eles se esconderam da presença porque eles pecaram. E aí o que eles fizeram? Em vez de correr para Deus, para que Deus viesse... Fica aqui comigo, gente, ela está lá, mas fica aqui comigo que eu estou acabando. Em vez de eles correrem para o coração de Deus, eles fogem da presença de Deus. E quem se identifica com isso? Muitas vezes, quando a gente comete alguma coisa errada, algum pecado, quando a gente tem alguma falha, a gente foge da presença de Deus. Mas é na presença de Deus que existem curas, milagres, sinais e maravilhas. Então, quando a gente peca, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr
para Deus. E o que o inimigo faz? Você pecou. Você não é merecedor. Mas você nunca foi mesmo. O sangue dele nos faz merecedor. O sangue dele nos faz merecedor. Não são as suas boas obras que te fazem merecedores do amor ou da graça dele. Não são as coisas certas que você faz. Não é quão bom na igreja que você é. O sangue de Jesus nos lavou. E quando Deus olha para a gente, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Então não venha tentar tirar o sangue que Jesus já derramou sobre você para falar, eu não mereço porque eu fiz isso. Deus já sabe o que você fez, mas Ele escolheu te olhar através do sangue de Jesus. Então você também precisa se olhar assim. Por que a gente insiste em ficar lembrando dos nossos erros e dos nossos pecados, quando Jesus já pagou por eles e quando Deus já jogou eles no mar do esquecimento? Ele não se lembra mais. Por que a gente tem que ficar lembrando? Às vezes a gente traz para Deus e Ele fala, mas o que é isso que eu já me esqueci? Eu não me lembro mais disso. Por que você continua se lembrando? Quando nós pecamos, nós temos que correr para Deus. Isso parece simples, mas às vezes quanto mais crente a gente fica, quanto mais cristão a gente fica, mais duro a gente fica para ser humilde, se humilhar e correr para dentro da presença de Deus. Porque, poxa, eu estou fazendo tantas boas obras, agora eu errei nisso. Não, eu tenho que fazer melhores obras para que eu possa me chegar de volta a Ele. Quando o filho pródigo chega, o pai olha aquele filho de longe e ele não pensa, nossa, ele está sujo, ele está cheio de coisa de porco sobre ele. Nossa, ele roubou todo o meu dinheiro e foi embora. Nossa, ele gastou tudo que ele tinha. Nossa, ele me fez passar vergonha. O pai não pensa nisso. E os estudiosos dizem que quando um pródigo voltava, a comunidade toda tinha o direito de ir apedrejar, de ir atacar aquela pessoa. O que o homem faz? Ele sai correndo antes de qualquer outra pessoa possa encostar naquele filho. Então, quando a gente volta para Deus, quando a gente decide se entregar a Ele, a gente vem sujo. Mas aquele pai, ele pegou aquele filho sujo daquele jeito que ele estava. Ele cobriu, ele restituiu tudo. Ele deu autoridade, ele deu as sandálias do Evangelho da Paz. Ele deu autoridade com o anel. Porque Deus, quando a gente volta para Ele, Ele não vai falar assim, tá bom, você voltou, mas você fica aqui no banco, porque eu não posso mais te dar autoridade. Não, Ele restaura toda a nossa autoridade. E o pai celebra. E a coisa mais especial que aquele pai faz é o beijo da intimidade que ele restaura com o filho. Não importa o teu erro, não importa o teu pecado, porque o teu Deus é muito maior do que qualquer pecado que você possa ter cometido. E Ele restaura tudo, restaura a tua intimidade com Ele. Ele restaura a tua identidade. Então a gente precisa correr para dentro da presença de Deus, porque é na presença manifesta que os milagres e as curas acontecem. Lembra disso. É na presença manifesta onde os milagres acontecem. Clame pela presença de Deus, ore para que a presença dele seja revelada em você e através de você. Em você e através de você. José no Egito, ele não estava só alimentando a família dele. Ele estava mantendo viva a linhagem de Jesus. Não pense que o seu sim a Deus diz só respeito a você. Ele é muito mais incrível. Ele faz com que o seu sim diga respeito às próximas gerações. Então não subestime. Talvez você vá ser um Ananias. Isso não é menos do que você ser um Paulo. Porque se ele te chama para fazer a melhor coisa que você tem para fazer nesse mundo, obedecer a voz dele. E não existe nada mais ou menos digno, mais ou menos lindo, mais ou menos legal. Não existe. Não imagine que mais glorioso é você fazer alguma coisa do que outra. Glorioso é você fazer as coisas para Deus e não para homens. E dar toda a glória a Ele. O teu trabalho, ele é dignificado porque você faz ele de forma digna e para o Senhor. Não importa o que você faz. Não importa o que a sociedade diga do que você faz. O que importa é o que Ele diz. Então nós precisamos ir lá em Marcos 11, 24. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. A gente como igreja de Cristo, a gente precisa começar a orar com mais fé. Eu preciso começar a orar com mais fé. Eu preciso orar crendo que Ele já me deu, porque se eu estou orando algo que é bíblico, já me foi dado. Eu acredito no poder dessa oração de fé que transforma. E quando a gente ora, a gente traz a legalidade terrena para que o céu venha a se manifestar, para uma invasão celestial. Outro ponto, se separe exclusivamente para Ele.
Se separe para Deus. Significa que você vai estar sempre limpo? Não. Significa que você está comprometido com um caminhar de limpeza. Se separe para Ele. Sejam santos como eu sou santo. Santidade significa separação. Nós estamos tentando viver para Ele, todos os dias, exclusivamente para Ele, sem medir esforços e sacrifícios, como eu já falei. Sem pensar, não, mas só até aqui. Jesus não pensou só até aqui. Jesus levou sobre Ele todas as coisas naquela cruz. Ele não pensou só até aqui, Deus. Ele orou. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas sabe o que? Seja feita a sua vontade, Pai. Deus está pesado, mas sabe o que? Seja feita a sua vontade. Porque eu sei que o Senhor vai me fortalecer. Se o Senhor me chamou, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me fortalecer, porque não tem a ver comigo, tem a ver com as pessoas que vão ser alcançadas através do meu sim. Seja qual sim seja esse. A consagração, ela é o processo de você se separar exclusivamente para Deus. Quando a gente vê as vestes dos sacerdotes lá atrás, eles tinham santidade ao Senhor escrito. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus está levando a igreja a uma nova onda de santidade. Eu creio totalmente nisso, porque o temor de Deus faz com que a gente se comprometa com o caminhar santo. Por muito tempo a gente teve sim, eu estou acabando mesmo, gente. Por muito tempo a gente teve sim. Tem que ser assim, era muito mais pesado. Na verdade não era pesado, era a verdade. Quando a verdade vem como verdade, ela é poderosa para nos libertar. Agora, se ela vira legalismo, ela vira pesado. E aí a gente entra numa era da graça. O que a gente faz? A gente barateia a cruz de Jesus. A cruz veio de graça para a gente, mas para Ele custou tudo. A cruz veio de graça para mim e para você, mas para Ele custou tudo. Então que o temor de Deus entre nos nossos corações, para a gente nunca baratear a cruz de Cristo. Quando a gente entende real a graça, a gente não consegue viver igual. Não é tipo, não, tudo bem, eu posso viver até aqui, porque daqui para lá é pecado. Não, já é pecado. Se você pensa que pode ser pecado, já é pecado. Pode tatuagem ou não, gente, vamos passar, vamos graduar disso. Se você está pensando se pode ou não é errado para você. Porque se você não estivesse pensando isso, já não seria errado para você. Então já não é pecado. Agora, se você não tem certeza de que não é pecado, é pecado. Simples assim. Não tem certeza de que não é pecado, não faça. Se você tem a plena convicção de que aquilo, você está no relacionamento com Deus, com líderes na sua vida, você está orando, você está jejuando, você tem pessoas que estão te levando mais para perto de Deus, você está saudável espiritualmente, você tem a convicção de que aquilo é certo, faça. Se você não tem, não faça. Júlia, não, mas eu acho que não tem. Mas como é que está a sua vida com Deus? Não está boa? Então isso não é parâmetro. Não é, mas pode ou não pode, é o que é o melhor e o que é excelente. É a boa vontade de Deus? É a agradável vontade de Deus? Ou é a perfeita vontade de Deus? Você pode viver na boa vontade de Deus e pode ser só boa a sua vida. Agora, a perfeita vontade de Deus vai fazer a sua vida a mais incrível possível. Vai significar que você não vai ter problemas? Não. Mas vai significar que você tem o Deus Todo-Poderoso que está te capacitando e te fortalecendo para vencer qualquer problema. Amém? Se a banda puder vir. A santidade é uma separação exclusiva para um propósito de Deus. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, a gente escolhe viver uma vida santa. Se você quer ser qualquer tipo de modelo, significa que você vai ter que abrir mão de muito mais coisa do que você imaginava. Júnior, pode isso? Não. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Isso vai ser uma pedra de tropeço para alguém? Tropeço para alguém? Então não faça. Nós precisamos estar, então, comprometidos com essa urgência em limpar quando a gente erra. Se vocês puderem ficar de pé. A última parte que eu quero falar para vocês. A gente tem que carregar a presença de Deus. Então, o primeiro ponto é perceber a presença de Deus. O segundo ponto é encontrar a presença de Deus. O terceiro ponto é carregar a presença de Deus. E carregar a presença de Deus vai te custar tudo. Você está disposto a tudo? Porque você pode perceber, você pode encontrar, mas será que você vai ser aquele que carrega a presença manifesta de Deus? Será que você vai ser aquele que carrega o milagre
através da tua vida. Você vai ser aquele que carrega a cura. Você vai ser aquele que carrega a salvação. Sim, você pode carregar isso porque você carrega Jesus dentro de você. E Ele carrega todas essas coisas nele. A gente precisa valorizar a união do corpo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 133 fala: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando nós entramos em unidade com outros crentes, nós formamos uma habitação que Deus vai preencher. Isso que eu falei no início. A partir do momento que a igreja de Cristo, e eu estou falando só do Brasil, é fácil, depois a gente pensa muito, tá bom? Quando a igreja de Cristo se unir com aquilo que a gente tem em comum, que é Cristo, e deixar de lado as picuinhas, a gente vai ver a manifestação de Deus. Sabe, a gente precisa estar disposto a não deixar a amargura entrar no nosso coração. Porque se a gente deixa a amargura entrar no nosso coração, a gente deixa o início de um rachar no corpo de Cristo começar a acontecer. Quero ler só um versículo para vocês aqui. Mas a gente precisa realmente deixar com que Deus venha lavar a gente. Quando a gente tem uma caminhada de santificação, a gente se limpa. E a gente se esforça para viver em paz, como está em Hebreus 12. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Qual que é a coisa que mais acontece em igreja? Uma pessoa tem uma raiz de amargura, ela deixou a ofensa entrar no coração, ela começou a fofocar, ela começou a contaminar outros. O veneno começou a se espalhar. Uma igreja racha. A gente tem que pensar, será que por causa de uma palavra minha, um pedaço de Cristo pode ser rachado? Que temor, Deus que me livre. Tem que ser por uma palavra nossa que as coisas vão ser restauradas. Tem que ser por uma palavra nossa que as coisas vão ser redimidas. Tem que ser por uma palavra nossa que a manifestação sobrenatural de Deus vem naquele lugar. Só que não pode sair vida e morte de uma mesma fonte. Não pode sair doce e amargo de um mesmo lugar. A gente precisa ter o nosso coração lavado. A gente precisa ter o nosso coração puro e livre de toda raiz. Eu sinto que Deus está falando com algumas pessoas agora. Se você tem qualquer raiz de amargura com essa igreja, com qualquer outra igreja, talvez que você tenha vindo, ou talvez você esteja visitando hoje, não sei. Deus quer restaurar o teu coração, Ele quer limpar. Ai, Júnia, mas eles erraram comigo. Não importa. Jesus não fez nada de errado e Ele morreu na cruz por você e por mim. Será que a gente não pode aceitar? Então, não foi minha culpa, mas eu vou pedir perdão. Eu vou deixar isso, porque a raiz de amargura é tipo você tomar o veneno e achar que você está matando o outro. Você está se matando. Gente, nós somos um como Ele é um. Nós temos que ser um como Ele é um. Significa que a gente tem que deixar de lado os problemas que não são importantes. Você não vai fazer vista grossa para o pecado, isso nunca. Mas você vai olhar para aquilo que une a gente, que é Cristo Jesus. A igreja de Cristo precisa se unir. Quando a gente começar a cuidar do corpo de Cristo, a gente vai ver a manifestação de Deus. Quando a gente começar a cuidar do nosso corpo físico, a gente vai olhar para o corpo de Cristo de uma forma diferente. Sim. Cuida com o que você come. Você come qualquer lixo espiritual? Espero que não. Então não coma qualquer lixo natural. Você se esforça, você se exercita para que o teu corpo esteja forte para viver o que Deus tem para você viver aqui na terra, porque Ele é o teu canal aqui, Ele é o teu veículo. Cuide, senão você não vai viver todos os anos que Deus tem para você viver. Se a gente não consegue cuidar do nosso corpo físico, como que a gente vai cuidar do corpo de Cristo que a gente não consegue ver? Se a gente não consegue amar o nosso irmão, como a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Se a gente cuida do nosso igreja, se a gente cuida do nosso corpo físico, eu tenho certeza, mas uma convicção como nunca, que também quando a igreja começar a cuidar do corpo físico, como a gente tem que cuidar como templo de Deus, a gente vai começar a cuidar do corpo de Cristo como tem que cuidar. A gente vai entender
que se o meu joelho tá ruim, eu não posso ficar falando mal dele, eu não posso ficar batendo nele, que ele só vai piorar. Eu não vou mais conseguir andar e fazer o que Deus tem para eu fazer. Agora, se o meu joelho tá ruim, eu vou pro médico. E eu vou curar o meu joelho. E eu vou entender o que eu tenho que tomar. E eu vou ajudar o meu joelho. E eu vou fazer com que todo o meu corpo foque os esforços pro meu joelho sarar. Para eu poder continuar correndo a corrida que está proposta para mim. Então, igreja, não podemos falar do joelho ruim, daquele dedo que você não concorda, daquele pastor que fala umas coisas. A gente precisa começar a deixar de lado aquilo que nos separa e se fortalecer naquilo que nos une. Nós precisamos nos unir com os nossos irmãos católicos. Existem coisas que nos separam, mas existe uma coisa que nos une, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos une. Jesus Cristo veio para restaurar a gente. Jesus Cristo veio para restaurar o acesso ao Pai. Jesus Cristo rasgou o véu. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo se deu. Jesus Cristo é o nosso cabeça. Jesus Cristo nos une. E Jesus Cristo é poder para cura, para salvação, para libertação. Jesus Cristo é o poder que a gente precisa. Jesus Cristo é o nome mais poderoso que existe nessa terra. Sabe uma coisa que eu falo para as pessoas que estão falando, mas por que você acha que Jesus, por que você acha que Ele é o único Deus? Só te falo uma coisa, testa. Ai, não põe Deus à prova, não. Testa o nome de Jesus. Eu falo, experimenta, vê se qualquer espírito não vai se render e não vai abaixar a cabeça ao único nome que é santo. Se a gente carregar essa ousadia, cara, testa o nome de Jesus para você ver se as trevas não vão se dissipar. Testa o nome de Jesus para você ver se a doença não vai embora. Só testa. Você não vai ficar aqui pregando para convencer as pessoas, porque não são palavras persuasivas. Você vai pregar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Você vai mostrar o poder do Espírito Santo. Você não vai convencer. Sabe por quê? Essas pessoas que estão querendo argumentar aí, elas não querem conversar. Elas só querem é brigar. Não entra na briga da briga. Não entra nessa briga. Manifesta o poder de Deus. Mas aí tá, quanto de Jesus a gente tem carregado? Quanto do Espírito Santo tem dentro de nós? Quanto que está transbordando a ponto de você não ter nem que orar e talvez a sua sombra curar? Se isso acontecia, isso pode acontecer hoje. Você pode orar por cura através do WhatsApp. Você pode impor as mãos. Você pode declarar, Deus é o mesmo, Ele é onipresente. Ele está dentro de nós e Ele se manifesta. A gente só precisa estar disposto a ousar. A gente precisa estar disposto a ousar viver um Deus totalmente sobrenatural, porque Ele é totalmente sobrenatural. Ouse. Os apóstolos, eles pediam ousadia. Eles não pediam Deus para proteger eles do inimigo, proteger eles do mundo, porque a gente já vai vencer o mundo, porque já está escrito. E no fim, já está selado. Ele venceu o mundo. Ele já predestinou a sua vida. Ele já te escolheu, agora você vai escolher Ele também. Ele predestinou os seus passos, você vai escolher os passos que Ele predestinou para você? Só falta a gente tomar uma atitude, porque Ele já fez tudo. A gente só precisa dizer, sim, Senhor, eu recebo o seu amor. E Ele derrama o amor dele. Ele nos capacita a gente a amar. Ele nos capacita a amar o próximo. Só que a gente tem que escolher, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, a gente tem que dar um passo. Se possível, afasta de mim, mas Deus, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Se precisa da cruz, me manda para a cruz. Jesus não mediu esforços. Se precisa da cruz, Pai, eu vou para a cruz. Existe poder na presença de Jesus. Existe poder na presença manifesta do Espírito Santo.